Hoje no meu programa eu vou bater um papo com o cantor e compositor Linnox. Também está aqui um professor que vem explicar a origem de alguns termos e expressões, Ari Riboldi. E está aqui um animador de festas que também trabalha como Papai Noel, Ivan Cavalcante. Até já. Muito obrigado. No ar pela Globo e pela CBN, estamos começando mais um programa do Jô. E eu recebi um e-mail do Fábio Negerborn, falando do verdadeiro significado de algumas palavras no universo feminino. E manda alguns exemplos bem interessantes. Aliança é a garantia do futuro. Amante, homem que faz tudo aquilo que o marido nunca faz. Amor impossível, pretendente pobre. Batom, arma poderosa que deixa marcas fatais, sobretudo no colarinho. Bolsa, acessório essencial ao funcionamento do corpo feminino. Sem a bolsa, a mulher está perdida. Eu me lembro quando o homem usava bolsa. Vocês lembram quando... Eu me lembro que quando eu dizia assim, eu não sei como é que eu pude andar tantos anos sem bolsa, cabe tudo aqui dentro e tal. Aí passou a moda da bolsa. Não fez falta nenhuma. Carteira, principal órgão masculino. Ainda do vocabulário feminino, dor de cabeça, falta de vontade. Amizade, galinhar com amigo. Não sei. Gravidez, investimento a longo prazo. Minutos, igual a horas, principalmente se for antes de sair. Maquiagem, realce do que é bom e disfarce do que é mais ou menos. TPM, desculpa para extravasar. Meia calça, camada de acabamento das pernas. Tem até um senhor que tinha uma loja de meias e entrou uma moça e disse: por acaso o senhor tem meia calça e a senhora tem meia bunda? Namorado, desculpa usada para desencorajar homem feio. Eu já tenho namorado. Pílula, preventivo usado no momento certo e suspenso no momento oportuno. Problemas conjugais, ausência de orgasmo. Seios, sinônimo de maçaneta, que também abre muitas portas. Aí tem aquela óbvia, nunca quer dizer por enquanto não. Não quer dizer talvez. Talvez quer dizer sim. Terapia de grupo, shopping com as amigas. E fracasso, perder um homem por uma mulher mais magra. Quantas mulheres aqui querem perder 2 quilos? Levanta o braço. Eu tenho, todas. Eu tenho observado isso. Você não pode encontrar uma mulher e dizer: poxa, você está tão bonita. Eu preciso perder 2 quilos. Todas. Eu que sou eu, preciso perder um só. No programa de hoje, vocês vão ver o cantor e compositor Linnox. Que, aliás, tem uma história ótima para contar a respeito do cabelo dele, né? Eu não conto agora, não, depois. Vamos ver um professor de português que vem explicar com o seu livro algumas expressões curiosas do cotidiano. Ari Riboldi. Também vamos ver um homem que no Natal se transforma em Papai Noel, Ivan Cavalcante. Eu volto já, um beijo do gordo. Uau.
Bom, ele é professor de língua portuguesa e literatura e pesquisou termos, expressões e ditados com nomes de animais. Eu vou conversar com Ari Riboldi. Tá aqui o Bode Expiatório. Esse desenho é ótimo aqui. Editora AGE. AGE, de Porto Alegre. AGER ou AGE? AGE. AGE, de do Porto professor Alegre. Paulo Ledur, Porto Alegre. Porto Alegre. Lançado Aqui. na Feira do Livro de Porto Alegre. E aqui tem, bom, aqui tem Bicho de Sete Cabeças, Cláusula Leonina, Drible da Vaca com a pulga atrás da orelha, Fazer uma Vaquinha, Gatos Pingados. E aqui tem outro livro também que é A CPI das Palavras, Bingo, Propina, Cafetina, Mensalão, Pizza, Maracutaia, Peculato e Cavalo Muito Velho. Bom, aqui também tem uma porção de expressões assim, né? Este livro eu lancei no ano passado e eu fiz uma seleção de termos mais usados na vida política exatamente para recuperar o sentido. Ali, por exemplo, candidato. O meu trabalho é mais a etimologia, a origem. Então, candidato do latim cândidus, puro. No português temos o cândido, a candura. Antigamente, em Roma, os políticos, em tempo de campanha, eles iam com uma toga branca para simbolizar que eles eram puros, idôneos. Esses eram os nossos candidatos. Então, recuperando a etimologia, já é uma lição para a nossa classe política. Ou, por exemplo, tem outro termo ali, acabar em pizza. Por que tanto se fala a CPI acabou em pizza? Por que a expressão? Por que não acabou em massa, em polenta, em picanha e assim por diante? Então, eu fiz uma pesquisa e está referendada ali pela bibliografia no fim. Surgiu aqui em São Paulo, no Palestra Itália. Fundado por descendentes de italianos, houve uma reunião e lá houve briga, desgraciata la tomama e não sei o que, tá? Quase que foram para a briga. Sim. E, para fazer as pazes, acabaram todos indo no bairro do Brás, ao redor de uma pizza, e o jornalista que fez a cobertura, ele diz, a briga lá acabou em pizza. E a expressão desde então ficou consagrada. E todos usam. E toda vez que tem um acordão ao final de uma CPI e assim por diante, acaba-se usando essa expressão. Acabou em pizza e é uma expressão consagrada e eu fiz a recuperação dessas palavras exatamente para mostrar para os alunos e para o povo em geral, para o público, a essas expressões. E tem outras interessantes. Por exemplo, você fala se usar a palavra viado para designar uma forma pejorativa de designar uma pessoa com uma preferência sexual alternativa, um gay, chamado de viado. Você sabe de onde vem isso? Que aí tem várias que no livro sugestões. O Bode Expiatório, eu fiz a recuperação de todos aqueles termos que são comuns com o nome de animais, aquelas expressões, por exemplo, mamãe coruja, assim por diante. Então, o viado, eu fiz uma pesquisa. Por que tem muitos animais injustiçados, porco, cachorro, burro. Pela linguagem, pela língua portuguesa, eles são constantemente insultados. E eles mas o viado, não, você está sendo preconceituoso, achar que o bicho que o viado, fica na verdade, ele é muito macho. Mas tem muitos homossexuais que são machérrimos. Sim, mas aí, por que a explicação que o viado seria ligado ao homossexual? Pelo que eu deduzi, pela pesquisa, há duas versões. Uma seria que, ao hibernarem, os veados, eles se põem em tocas, um macho sobre o outro, para se aquecerem. Daí seria uma das até preconceituosas. Essa eu não acredito muito. Qual é a outra? É que são versões que estão referendadas em bibliografias. Sim, claro. A outra que eu localizei é que quando surgiram os primeiros travestis, que eles colocavam roupas femininas e iam fazer ponto para atrair seus clientes, normalmente eles eram... a polícia ia logo lá para afugentá-los. E eles, como têm corpo esbelto, levantavam seus vestidos e saíam correndo.
com aquelas coxas bonitas e assim por diante, como garças, como veados correndo. Essa é outra versão que eu encontrei. Mas ali também é uma versão que não convence, porque se você pensar bem, o travesti surgiu muito depois da expressão viado. A expressão Sim, viado vem... mas isso a gente encontra em bibliografias. Inclusive, entre os que estudam essas expressões e a etimologia, a origem das palavras, a etimologia seria aquela que estuda a verdadeira origem das palavras. Bom, me parece que tem uma explicação boa também, que seria, a origem seria de transviado. E daí de transviado, também, de uma forma preconceituosa, mas se dizeria aquele rapaz é transviado, ou ele é desviado, ou perdeu o trans e de transviado ficou só viado. Que ali ocorreria um erro gramatical, porque na verdade viado, transviado com i não existe. O que existe é o veado. Não, transviado existe. Transviado sim. Agora por isso que é com i. Sim. Agora só o viado com i não existe. Só mas existe passou a existir. Passou a existir, talvez seja uma terceira. Que ninguém fala, ninguém diz. E esse livro meu é aberto a todas as críticas e tudo mais, porque eu coloco até mas isso não é uma crítica, isso é apenas uma sugestão. Sim. Que eu também gosto muito de conhecer a etimologia, de conhecer a origem das palavras. É apenas uma sugestão de uma versão que eu ouvi. Como, por exemplo, tem uma que eu acho curiosa, fantástica, que é a origem da palavra encrenca. Você sabe de onde vem a palavra encrenca? Não sabia. Isso vem ainda do Mangue, a zona do Mangue. Isso eu soube através do nosso querido Max Nunes, que quando era na sua juventude, o Mangue estava no auge, e no Rio de Janeiro, diz que as polacas, que eram as polonesas que vinham, né, ali para o Mangue, quando não queriam um cliente, diziam que estavam com doença, que em alemão é kranke, ich habe ein kranke, ich habe ein kranke, eu tenho uma doença. E aí o pessoal ouvia e dizia, tá com encrenca, essa aí tá com encrenca. E aí ficou, isso vem de quê? 1930, sei lá, por aí. Agora, vamos falar aqui do título do livro, O Bode Expiatório. Da onde vem isso? O bode expiatório é da tradição dos judeus, dos hebreus, lá do Antigo Testamento. Havia o dia do perdão, Yom Kippur, para os hebreus. Então, eles escolhiam 2 bodes para levar ao templo e o sacerdote tirava a sorte. Um era sacrificado e o sangue dele aspergido no templo, e o outro, o sacerdote colocava sobre ele as mãos, simbolizando que ele ia carregar todos os pecados do povo cometido naquele ano. E após isso, aquele bode que então era do mal, do pecado, era levado para o deserto e lá abandonado. E em alguns textos, inclusive, diz que ele era atirado num penhasco. E esse era o dito bode expiatório. Coitado do naquilo bode. Que era o dia da expiação, o dia do perdão, que os judeus ainda celebram, o dia do perdão. Não mais com essa cerimônia. Agora, tem umas aqui, por exemplo, fazer uma vaquinha. Fazer uma vaquinha. Ali teria que contar todo o jogo do bicho. Quando surgiu o jogo do bicho no Rio de Janeiro como uma mera loteria zoológica, os animais foram numerados de 1 a 25. 1 era o avestruz, 24 é o veado e o 25 é a vaca. O que acontecia? Ao ingressar lá no Jardim Zoológico, a pessoa pagava um ingresso e atrás estava carimbado ali um animal desses de 1 a 25. E o dono do zoológico colocava numa gaiola o quadro de um desses 25 animais. Às 5 da tarde, era feito um sorteio. Para quê? Para estimular mais a visita das pessoas. E a pessoa que tivesse impresso no seu ingresso o animal que era do dia, recebia 20 vezes o valor. Só que depois, o que aconteceu? Todo mundo ia para 5 horas só para o sorteio. Começou a haver venda de ingressos fora do Jardim Zoológico. E a polícia fechou esse sorteio ali no Jardim Zoológico, mas não conseguiu mais manter o controle dos sorteios fora. E aí, da onde vem a vaquinha aí? Mais tarde, lá no Vasco da Gama, para estimular a torcida do Vasco da Gama, lá pela década de 40, para estimular os jogadores das grandes vitórias, eles rateavam entre eles um valor equivalente a 25 mil reais, digamos, na época,
para dar de prêmio aos jogadores. E 25 é o número da vaca. Então, era 25, era a famosa vaquinha. Hoje em dia, quando a gente faz um rateio de dinheiro entre os colegas, faz uma vaquinha. Isso. E vem daí. Agora... Como a zebra deu zebra, que é um resultado inesperado no futebol. A zebra não consta no jogo do bicho. Então, deu zebra no jogo do bicho é impossível. E passou a significar, para nós, um resultado inesperado. Era primeiro do futebol e agora em qualquer lugar da vida não dá o que a gente esperava, deu zebra. Agora, eu soube que você veio aqui no programa para soltar a franga. É verdade que você vai soltar a franga aqui no programa? Se for possível, eu costumo segurar a franga. Eu venho do interior, Serafina Corrêa, a minha cidade, lá perto de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tenho 9 irmãos, meu pai Vitório, a mãe Ângela. E todos soltam a franga desde cedo? Não, eles cuidam das frangas, cuidam. A gente se criou lá cuidando de porcos, de gado, de galinhas, marrecos, gansos. Aquela vida rural. A gente tem aquela alma do homem simples do campo, e que é diferente do homem urbano. E eu tive o privilégio de vir para a cidade estudar. Então, me julgo privilegiado porque eu conheço a realidade rural e também a urbana. Então a gente entende melhor todas essas questões, inclusive a questão que eu fiz. Por que eu fiz esse livro? Na verdade foi para recuperar muitas das expressões, como voltar à vaca fria, soltar a franga, cláusula leonina, cabra da peste, afogar o ganso. Mas para ele cuidar do negócio da franga, Alex, traz a franga aqui, por favor. A missa do galo. Olha. 2 frangas. Tem uma pequenininha, tem um frangão e tem uma... Eu prefiro a maior, por enquanto. Como é que é? Dá para abrir? Você pega? Dá, sim, sim. Quer que o Alex abra? Alex, abra para mim, por gentileza. Ele pode abrir porque ele também veio de uma fazenda no Chile. Tá. Essa aqui tá mansinha. Então vamos ver. Antigamente, lá fora, quando a gente, de manhã cedo, o primeiro trabalho nosso de pequenos era... De noite fechava o seu galinheiro porque há o perigo dos gambás, das raposas irem comer a franga. Então a gente fechava e existe um método muito simples de, por exemplo, como roubar frangos sem ser percebido, como roubar galinhas. Elas dormem num poleiro, aqui assim, poleiradas. E quando elas estão no auge do sono, a gente coloca a mão assim por baixo delas e elas vão colocando as pernas dela por cima da... Dormindo por cima da perna. Tem gente que faz isso com cabo de vassoura também, né? Faz isso e sai do galinheiro com 3, 4 galinhas e vai embora, sem ser percebido. E de manhã cedo, o que a gente tinha que fazer? Aí tinha os pintos menores, tinha os galos, tinha as galinhas e tinha aquelas que vão fazer ovo. A gente não pode deixar sair para fazer ovo para cá e para lá, porque tem lagarto que vai comer. Então a gente, de manhã cedo, verificava quais iam fazer ovo. Então a gente apalpava com o dedo, aqui não tem uma camisinha, porque agora o tempo evoluiu, não é? Então aqui naquilo que se diz a cloaca da galinha, a gente colocava o dedo levemente ali dentro. Se ela está para fazer o ovo naquele dia, a gente percebe que o ovo está ali bem próximo. E ela grita também. Não. A gente fazia com jeitinho, a gente era hábil. E a gente, então, aquela galinha era apartada e deixada ali pertinho. E ela nem reclamava? Não, as outras a gente dispensava e elas iam para o quintal. E aquelas que faziam ovo ficavam até pelas 10 horas, quando elas cantam e o ovo sai quentinho. E então elas eram dispensadas. E daí vem a expressão soltar? Não, soltar a franga seria diferente. Quando a franga está aqui presa e a gente alarga, o que acontece? Primeira sensação dela é abrir as asas, ter os faniquitos, assim por diante. E essa é a similitude com a pessoa que solta a franga, que ela tem esses faniquitos, essas pequenas manifestações e assim por diante. Agora, tem outra tática também. Eu não sou mágico, eu não sei qual é o galinhês dessa aqui, que é paulista, mas eu vou tentar fazer com que ela durma. Eu não sei se ela... Calma, fica quieta. Calma. Quer aparecer? Calma. Eu sei conversar com ela um pouquinho. Deixa eu me... Vamos ver se eu consigo. Preciso de um silêncio, de algum silêncio, para que ela possa dormir. Ela fica encantada.
porque a gente tem aquele jeito ainda de homem do campo. Na galinha que tem... Vamos ver. Essa não deu. Ela não quis me obedecer. Tem muita luz, tem muita ela não fala o meu galinhês de Porto Alegre. Mas eu vou tentar. Dorme, senão o moço te mata. Calma. Pronto. A asa dela, Agora inclusive, é muito pequenininha. curta. É. Não faz barulho ninguém, nem toca nem nada. Pera aí. A outra se salvou ali. Tá rindo da outra. Agora ela está adormecida. Maravilha, dormiu. Que não é nenhuma magia. A franga está dormindo. E no meu livro eu recupero todas essas expressões, como afogar o ganso, soltar a franga. Depois eu posso explicar como é que é afogar. Quanto o afogar o ganso? Enquanto ela acorda, dizem lá que antigamente os chineses mantinham relações sexuais com os gansos. E na hora da ejaculação, eles pegavam o ganso pelo pescoço e para ter assim uma sensação mais prolongada na hora da ejaculação, eles enfiavam a cabeça do ganso dentro da água, para ele ter uns espasmos. E com isso o corpo do ganso tremelicava e eles tinham uma sensação mais prolongada de prazer. E isso vem, claro que afogar o ganso é um termo chulo de relações sexuais. Sim. Mas as referências bibliográficas atestam que os chineses tinham esse costume. Isso está no meu livro, O Bode Expiatório. E dá uma trabalheira, né? Que você tem que achar o ganso. Olha, essa galinha nossa ainda está dormindo. Vou falar com ela. Dormiu. Vou falar com ela. Ela está viva ainda? Tá. Né? Tá. Oi, bom dia. Tá. Agora eu vou deixar pro Alex para que ele não solte a franga aqui no... Isso. Você sabe que esse negócio de pegar no galinheiro as galinhas, eu vi fazer isso em fazenda com cabo de vassoura, batia assim no pezinho roubar e elas, sobe tudo pro cabo de vassoura e sai com aquele monte de galinha. A gente pode enfiar a mão por baixo, quando elas estão dormindo à noite, enfia esse braço, já em 3, 4 aqui. O outro braço e a gente sai do galinheiro do vizinho com 3, 4 galinhas e quando está mais longe já... Aí já pode... Já não tem cães que nos perseguem e assim por diante. Ou se não tem o dono... Quer dizer, você já roubou muita galinha dos outros, né? Não fazia isso. Claro que, imagina, menino na fazenda não vai brincar disso. Você chegou a ter relações sexuais com ganso, com algum bicho? Não. Nunca. Isso tudo. Imagine que desde os 11 anos, o que a minha mãe resolveu? Mandar pro seminário. Por que será? Foi por vontade. Porque as galinhas não aguentavam mais, as galinhas... Elas gostavam da gente, porque a gente chegava com milho, dava muito milho para elas. Claro, era a forma de atraí-las. Na verdade, a gente... Inclusive, tem outra. A gente sabe quando a porca torce o rabo. Uma das expressões, mal e porcamente também. Por que se diz mal e porcamente? Antigamente, a expressão era mal e parcamente. Só que esse termo parco significa diminuto, reduzido, é um termo muito elitizado. E o povo consagrou mal e porcamente. Uma coisa mal feita é mal e porcamente. Agora, por que a porca torce o rabo? Então, quando lá no interior a gente tinha que apartar a porca torce o rabo é aquela expressão que a gente diz quando está numa situação difícil e a gente tem que tomar uma decisão. Seja o que Deus quiser. Como tem a lavar a égua, que é uma expressão de felicidade. Mas... E porcamente? Não. A expressão... A porca torce o rabo. Quando a gente tinha que apartar os porcos de um lado para outro, levar para o matador ali para colocar a facada, e uma das coisas mais tristes assim é ver o porco morrer, né? Porque a gente tem E ele grita de um jeito terrível. E o cachação para ser castrado, e um dos que mais sofre, um dos que mais resiste. Qual é? Mas, o cachaço, o porco, o machão para ser castrado, também, ele resiste tanto que inclusive...
Não sei, dizem até os veterinários que ele clara. morre, depois de um dia, tem alguns que morrem de sentimento, porque eles sofrem tanto, eles gritam e assim por diante, que depois de um dia, alguns, segundo os veterinários, é um sentimento de perder a masculinidade. Mas eu queria voltar para aquela expressão que eu estava falando, que era... Não posso... Da porca torce o rabo. Então a gente tinha que separar os porcos de um lado para outro, e a gente não vai pela parte da frente, porque tem a boca que nos morde, né? Então a gente pegava pelo rabo com toda a força e vai deslocando de um lado para outro. Então a parte dianteira dele ele tem que se deslocando. A gente tinha que colocar o porco, por exemplo, de uma repartição do chiqueiro para outro. E também existe uma história muito interessante, que é a questão da genitália dos porcos. Que você pensava que era o rabo e estava torcendo a genitália do porco. É que existe a chamada porca de parafuso. Conhece porca e parafuso, não é isso, né? Isso. Só que o órgão genital da porca, ele é similar a essa porca, daí o nome. Só que mais largo aqui, mais estreito na frente. O pênis do e porco o pênis também do porco é em assim. forma de parafuso. Quando atarracha ali não sai mesmo. Então, a cópula do porco e da porca, ele é perfeito. Agora, Ari, eu já vi uma vez em fazenda como castrar um touro da seguinte maneira bárbara, que tinha um cepo. Sim. Chegava o touro ali todo contentinho, não sabia o que esperava por ele. Colocavam os testículos dele com o saco escrotal em cima do cepo. Vinha o capataz com uma marreta e mirava bem e não doía. Se ele não deixasse os dedos embaixo da marreta, não doía nada nele. Ele mirava bem ali os testículos e ele fazia pá! E devia ser uma dor tão terrível que o touro ele só fazia assim, ó. E desmaiava e rolava uma lágrima. Gente, é de uma brutalidade. O bichinho, ele só fazia, não dava nem pra gritar, uma coisa assim. Você ri porque não foi contigo. Sim, o bichinho fazia assim. Pum. Você chegou a ver isso, esse tipo de castração? Não, hoje em dia existem os alicates que eles usam. Com alicate é mais humano. Estão humanizando mais. Mas a reação mais do touro é a mesma. A capação e a castração. Agora tem um detalhe, né? Como antigamente a castração era feita para basicamente a unha, a faca. Então o que acontecia quando ia castrar um touro ou um bagual? Corta o primeiro testículo e tira. E ele recolhe o outro. Tem os músculos e ele recolhe. Aí que vem o termo tourino. Aquele que fica só com E lá de 3, 4 dias é que descia o outro testículo e eles podiam completar. E o pessoal ficava esperando. Exatamente. Vai descer o segundo, desceu, pá! Gente, ó, eu conversei com o Ari Bold, que tá lançando pela AGE o bode expiatório, com várias outras expressões muito divertidas que estão aqui no livro para vocês verem, tá? Ari, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco a gente volta. Obrigadíssimo. E hoje, além do Linux, estiveram aqui também o Ari Riboldi e Ivan Cavalcante. Boa noite e um beijo do gordo.